Quando as portas do tribunal se abrem, ele entra algemado, carregando um silêncio que ecoa décadas de abandono. No instante em que seu nome é pronunciado, a juíza se levanta, um gesto marcado pela dor de um passado escondido e pela determinação de revelar verdades enterradas. Este é o momento que perturba o equilíbrio de um sistema e desafia todos a enxergarem o herói esquecido por trás das correntes. Se você também é contra a injustiça, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Quando a magistrada escuta seu nome, todos se levantam no tribunal. Ele adentrou manietado, humilde, esquálido, sob um casaco gasto que aparentava ter enfrentado eras, não apenas estações. Os sapatos, tão desfeitos que um dos pés tocava o solo. Seu semblante trazia mais que rugas, ostentava abandono, vulnerável demais para inspirar temor, invisível demais para ser notado. Ricardo Oliveira, 73 anos, sem lar fixo, detido por invasão. O delito? Ter buscado repouso nos fundos de uma panificadora, em uma madrugada gélida a 4 graus abaixo de zero, entre sacarias vazias e aroma de pão amanhecido. Ele só ambicionava sobreviver à noite. O recinto judicial era gélido, quase inóspito. Ao fundo, o acusador ajeitava sua gravata apressadamente. A Defensoria Pública sequer compareceu. Para todos, ali era só mais um processo, mais um desabrigado perturbando a ordem, nada que demandasse atenção particular. Mas, para a juíza, Fernanda Sampaio não foi assim. Acomodada à frente do salão, analisava o caso com olhos calejados pela lida, folheava sem pressa até que estacou. Seu olhar se petrificou ao ler a filiação completa do acusado. Ricardo Carlos Oliveira. Ela sentiu o corpo enrijecer. Uma recordação antiga, que mantinha resguardada como uma cicatriz, ressurgiu repentinamente. Era o nome que seu irmão reiterava, em epístolas manuscritas, sempre acompanhado da mesma sentença. Se não fosse por ele, jamais teria retornado. Guilherme Sampaio, capitão, tombado em combate há 19 anos, mas antes de falecer, narrava com admiração de um jovem embevecido pela caserna sobre um homem que o amparara em campanha, um tenente obstinado, taciturno, destemido. Ela retornou o olhar ao réu, a testa curvada, o olhar vago, os ombros encolhidos. Estava desfigurado, e ainda assim era inconfundível. O tempo o havia devastado, mas era ele. Fernanda respirou fundo, tentou manter a expressão imparcial, mas a mão que segurava a caneta vacilava. A insensibilidade institucional da sala parecia descabida diante daquela revelação. O baluarte da história do irmão preso por buscar guarida do frio. Enquanto o fiscal da lei proferia a denúncia em voz alta, apático, Fernanda quase não ouvia. O som parecia longínquo, abafado pela lembrança do riso de Guilherme, das missivas que chegavam com aroma de areia e pólvora, dos relatos que findavam, invariavelmente, com reconhecimento por alguém que ninguém mais conhecia. Contudo, agora, ele estava ali, preterido por todos, exceto por ela. Quando o representante do MP aventou sanção de limitação de trânsito e serviços à comunidade, Ricardo não esboçou reação, mantinha-se estático, aparentava ter consentido com qualquer decisão que o mundo resolvesse lhe impingir. Fernanda, ainda em silêncio, rabiscou algo num comunicado, dobrou, convocou discretamente um oficial e confiou-lhe em mãos. A ordem era objetiva. Entregue isso ao causídico Leonardo Albuquerque em pessoa. O oficial se retirou sem questionar. Diante dela, Ricardo ergueu os olhos por um breve instante. Seus olhares se cruzaram. Ela almejou dizer algo, mas não podia. Não naquele local, não ainda. O julgamento prosseguia, todavia tudo já havia se transformado. Enquanto a corte seguia seu rito burocrático, Fernanda Sampaio parecia estar em 2 sítios simultaneamente. Na cadeira de juíza, firme e discreta, e no pretérito, escutando a voz do irmão trovejar em sua memória. Guilherme discorria sobre aquele sargento como se mencionasse um genitor, relatava como ele preservou a serenidade quando tudo desmoronou, como arrastou lesionados sob fogo cruzado, como apertou sua mão quando julgou que ia sucumbir. Ele me ensinou mais em 3 dias,
de mata do que toda a academia em 3 anos. Afirmava em uma das correspondências. Se eu voltar, desejo que o conheça. Mas ela nunca o conhecera. Guilherme regressou incólume, porém não por muito tempo. E agora, quase 2 décadas volvidos, o tal sargento ressuscitava, não como herói, mas como acusado. Fernanda não conseguia precisar se sentia fúria, lástima ou constrangimento. Talvez a tríade completa. À sua frente, Ricardo permanecia impassível. Quando pronunciava algo, era em tom baixo, desligado. Alegou ter intentado bater a porta da padaria, que não planejava invadir nada. Apenas aspirava um local onde o frio não supliciasse tanto. Eu só necessitava de um canto para repousar, só isso. Foram as únicas palavras que ele externou. Naquela manhã. Nesse ínterim, a porta do salão se abriu. Ingressou um homem esguio, de vestimenta escura e olhar circunspecto. A voz segura rompeu o silêncio. Leonardo Albuquerque, advogado. Assumo a defesa do réu. O promotor disfarçou mal o desdém. Representação espontânea de última hora inadmissível. Fernanda interveio prontamente. Admito. Prossiga, doutor. Leonardo Albuquerque não era um causídico qualquer. Era nome reputado, presença frequente em casos de grande repercussão. Não era comum que ele surgisse em processos como aquele, mas estava presente por uma razão que só Fernanda sabia. Leonardo passou os olhos celeremente pelo processo, formulou questões concisas, solicitou prazo, impugnou a acusação. Em poucos instantes, desconstruiu o arrazoado do promotor amparado em princípios basilares de humanidade e legalidade. Não há esbulho quando inexiste intenção de posse. Há desespero, sobrevivência e negligência social. O promotor revidou, aludindo à reiteração de conduta. Leonardo rechaçou. O que se repete aqui não é o crime, é a desatenção. O ambiente tornou-se silencioso. Enquanto isso, Fernanda mantinha o olhar fixo em Ricardo. Ele persistia indiferente, como se estivesse em outro mundo. Não parecia reconhecer Leonardo, tampouco a si próprio. Todavia, Leonardo já acalentava suspeitas. Aquele indivíduo não era somente um morador de rua banal. Havia algo em sua postura, mesmo debilitado, subsistia firmeza. Havia disciplina sepultada por anos de desamparo. Ao término da sessão, Leonardo se aproximou de Fernanda no corredor. Agora me diga, quem é ele na realidade? Fernanda vacilou. O homem que salvou a vida do meu irmão. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois replicou sem fitar para trás. Nesse caso, não deixaremos que isso se esvaia como mais um caso corriqueiro. Leonardo Albuquerque não era afeito a se envolver por impulso, mas havia algo naquele sujeito que o inquietava. Nos dias que sucederam à audiência, mergulhou a fundo no passado de Ricardo. Começou pelo essencial: fichários públicos, registros militares, listas de láureas. Logo, notou um padrão: peças em falta. Onde deveriam constar relatórios minuciosos de missões, encontrou resumos vagos. Onde esperava localizar prontuários médicos, deparou-se com lacunas. Era como se, aos poucos, alguém tivesse obliterado o Ricardo da história. Oficial, obstinado. Leonardo aprofundou a investigação. Recorreu a contatos antigos no Exército. Solicitou favores. Até mesmo um ex-cliente, hoje coronel da reserva, surpreendeu-se ao escutar o nome. Ricardo Oliveira? Isso é nome para ser reverenciado. Esse homem era uma lenda entre os praças. Como é possível estar vivendo na rua? Entretanto, ninguém sabia seu paradeiro após a baixa, ninguém o avistara desde então. Para o sistema, havia se volatizado. No centro de custódia, onde Ricardo permanecia abrigado provisoriamente, Leonardo tentava granjear sua confiança. Levava café, mantas limpas, fazia perguntas que obtinham raras respostas. Ricardo quase não se comunicava. Passava horas contemplando o assoalho. Quando falava, misturava tempos pretéritos e presentes, como se ainda estivesse em zona de conflito, citava nomes que Leonardo desconhecia e um que identificou. Guilherme. Guilherme, aquele garoto, era teimoso. Estava com o ombro fraturado, mas desejava retornar ao tiroteio. Resmungava desconexamente. Em uma tarde qualquer, Leonardo observava tudo minuciosamente, com paciência.
Certo dia, trouxe uma pasta, sentou-se frente a Ricardo e retirou uma fotografia amarelada desbotada de um grupo de soldados em meio à selva. Um deles, mais juvenil, sorria de soslaio. Estava ferido, porém sorria. Este é Guilherme Sampaio, correto? Ricardo mirou e paralisou. O tempo pareceu estagnar. Seus olhos, quase sempre desprovidos de brilho, ganharam vida por um momento. Sua mão trêmula estendeu-se e tocou a imagem com delicadeza. A voz embargada revelou: Eu o resgatei pela gola. Estava prostrado, com a perna crivada de estilhaços. Afirmou que retornaria para casa, que almejava apresentar sua irmã. Eu gracejei. Ele me alcunhava de ancião, turrão. O silêncio que se seguiu doeu mais que qualquer vocábulo. Foi ali que Leonardo constatou: aquele homem carregava tudo ainda: o trauma, a culpa, a promessa não cumprida. Na mesma noite, Leonardo retornou ao escritório e reviu cada linha do que já havia descoberto. Localizou, enfim, uma fenda, uma alusão discreta a arquivos militares que haviam sido liberados por um programa recente de desclassificação de documentos. Acessou o portal, preencheu formulários, aguardou 48 horas e então adveio os nomes à missão, a cilada. Ricardo Carlos Oliveira atuou sob fogo cerrado, resgatou 4 soldados e impediu a ruína da tropa durante uma retirada forçada. Mesmo ferido, recusou evacuação para continuar auxiliando. Foi recomendado para uma honraria, contudo, o processo jamais foi concluído. Era tudo verídico. Leonardo imprimiu os relatórios, ressaltou os excertos, organizava os papéis, quando cessou por um átimo, contemplando a mesa tomada por documentos. Ali se encontrava um homem completo, com história, com honra, com cicatrizes. Um homem que o mundo optou por relegar ao esquecimento, e acionou o telefone. Fernanda, de fato, ele não protegeu apenas seu irmão, amparou uma equipe completa, e após isso foi renegado. Ela demorou a responder, e quando falou, o timbre era firme, todavia mais sereno. Traga tudo. Demonstraremos ao juízo quem ele é. E além disso, recordaremos à nação o que ele praticou. 15 dias mais tarde, a sala do tribunal havia mudado. Aquele que antes era tido como um indigente qualquer, agora possuía um advogado famoso ao seu lado, e em frente a eles, uma montanha de papéis que ninguém aguardava divisar. Leonardo. Albuquerque deu início à sua apresentação com serenidade, dispondo sobre o estrado não somente relatórios castrenses, mas uma linha do tempo. Evidenciou omissões, nomes ignorados, protocolos preteridos, leu trechos, destacou datas, exibiu cópias de arquivos autenticados pelo próprio Exército. Ricardo Oliveira, conforme o que agora era oficial, havia evitado a morte de no mínimo 5 combatentes durante uma emboscada em solo estrangeiro, fora indicado a Ordem do Mérito Nacional, só que o trâmite fora arquivado após sua dispensa médica. O recinto ficou silente. O promotor, antes apático, organizou os papéis à sua frente, como quem tenta reestruturar seu próprio raciocínio. Porém, naquele momento, não havia mais como argumentar. Em seguida, a juíza Fernanda autorizou a convocação das testemunhas, e a primeira delas foi um homem esguio, grisalho, de uniforme de gala, o general reformado Samuel Azevedo. O tenente Oliveira salvou a minha vida. Eu era tenente naquela missão, fui alvejado no ombro em campo aberto. Ele me arrastou por quase 100 metros sob fogo cerrado. Jamais esqueci, mas o sistema aparenta ter olvidado. Em seguida, mais 2, réis militares, cada qual narrando como fora resgatado por aquele homem, que naquele momento mal conseguia sustentar a coluna ereta na cadeira. Ricardo ouvia em silêncio. Aparentava não acreditar que se referiam a ele. Leonardo solicitou, então, a leitura de um trecho do relatório desclassificado. O tenente Oliveira demonstrou atitude de extremo risco pessoal, permanecendo em posição de defesa após assegurar a evacuação de 3 soldados feridos. Sua permanência voluntária viabilizou a reorganização do pelotão e impediu baixas adicionais. Toda a assistência acompanhava em silêncio sepulcral. Nem os ruídos dos sapatos ou das folhas sendo folheadas eram mais audíveis. Foi quando Fernanda se manifestou em tom firme,
porém com os olhos marejados. O que se descortina aqui não é meramente um processo. É o espelho de uma falha do sistema. Um homem que serviu com decoro, que foi obliterado por equívocos administrativos e que agora, paradoxalmente, senta-se neste banco como réu quando deveria estar sendo enaltecido. Em seguida, fez um gesto na direção da porta. 2 oficiais adentraram. Um deles portava um estojo azul. Em seu interior, uma insígnia dourada. A Ordem do Mérito Nacional. Uma láurea tardia por quase 20 anos. Ricardo direcionou o olhar. Aquilo sem compreender, demorou alguns segundos até assimilar. E quando o fez, sua primeira reação foi de repúdio. Não, disse em voz baixa. Não fui capaz de salvar Guilherme. Ele faleceu por minha culpa. Fernanda se aproximou, mesmo sem obedecer ao protocolo. Não como juíza, como irmã. Ele sobreviveu graças a você. Retornou para casa, escreveu. Para mim, descreveu você como o homem mais valente que conheceu e me rogou que eu o encontrasse. Ricardo nada respondeu, apenas chorou. E naquele recinto, que antes só o enxergava como um invasor, todos se levantaram. O promotor, os funcionários do tribunal, os soldados, os curiosos que assistiam à audiência. Ninguém pronunciou nada, ninguém precisava. A juíza respirou fundo. As acusações estão trancadas e o Estado deve iniciar em caráter de urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos em lei. Leonardo concordou. Ricardo vergou a cabeça, mas dessa vez não por vergonha, mas por alívio. Na semana seguinte, o que seria um mero procedimento burocrático tornou-se um momento de reparação histórica. Ricardo foi convocado novamente ao fórum, mas dessa vez não como réu, e sim como homenageado. O salão não se encontrava apinhado como outrora. Não havia plateia curiosa ou jornalistas ávidos. Era um ambiente mais restrito, mais íntimo. Leonardo permanecia a seu lado, bem como 2 oficiais do Exército Nacional, trajando uniformes cerimoniais. E Fernanda, do alto de sua função, já não lograva dissimular o que sentia. Ela não era tão somente juíza, era a irmã de Guilherme. Era alguém que carregava a mesma dívida que a nação tinha para com aquele homem. Ricardo adentrou vestindo trajes novos, terno singelo, porém alinhado, barba aparada, corpo ainda, curvado no entanto diferente, não em função da idade, mas pelo fardo do passado, um fardo que enfim iniciava a ser amenizado. Foi chamado ao centro do salão. Um dos oficiais leu em voz firme: por bravura comprovada em pelejas, conduta de extremo risco pessoal e contribuição inequívoca para a sobrevivência de membros das Forças Armadas, o Exército Nacional outorga, com honras, a Ordem do Mérito Nacional ao subtenente Ricardo Carlos Oliveira. A caixa azul foi aberta. A medalha fulgurava sob a claridade da sala, mas Ricardo permaneceu estático. Olhou para a condecoração como quem observa um espelho estilhaçado, respirou fundo e pronunciou em voz embargada: não sou merecedor disso, ele morreu. O silêncio foi imediato. Leonardo se aproximou, repousou uma das mãos em seu ombro. Mas ele viveu tempo bastante para retornar, para redigir, para agradecer e para confidenciar a uma irmã que você era a razão para que ainda conservasse esperança. Fernanda se ergueu, desceu do estrado. A morte não oblitera o que foi salvo, subtenente. Você concedeu ao meu irmão tempo e concedeu à nossa família mais do que palavras poderiam expressar. Ricardo apertou os olhos, um soluço escapou. Ainda acalentava a culpa como quem porta um fuzil ancestral. Apenas fiz o que qualquer um faria, murmurou quase inaudível. O oficial entregou-lhe a medalha. Ricardo segurou com ambas as mãos, sem saber se deveria ostentá-la ou apenas fitar, por fim, cerrando os olhos, encostou a fronte sobre ela. Grato, disse com dificuldade, por não terem me olvidado de vez. O ato seguinte não partiu de Fernanda, nem dos militares, mas do promotor. Levantou-se, postou-se ereto e prestou continência. A sala inteira imitou, não por protocolo, mas por respeito. Naquela tarde, o governo oficializou a concessão de aposentadoria vitalícia, moradia assistida e acompanhamento médico completo ao subtenente Ricardo Oliveira. O caso
foi encaminhado ao Ministério da Defesa como emblema de falha e retificação, e a imprensa, que invariavelmente aparece quando já é tarde, agora almejava manchetes, entrevistas, destaque. Ricardo recusou. Ele só ansiava por silêncio e um local onde pudesse, enfim, adormecer em paz. Era exíguo, um aposento, um sanitário, uma cozinha com uma mesa com 2 cadeiras. Todavia, era seu. Após tanto tempo repousando sobre papelão, sob marquises em bancos de praça, aquele apartamento silencioso lembrava um castelo. Não ostentava luxo, mas aquecia. As paredes não exibiam mofo, a cama dispunha de lençóis limpos, o chuveiro funcionava. Ricardo passava seus dias em silêncio, preparando café todas as manhãs. Como quem cumpre um ritual, observava a água borbulhar, esperava a espuma acender, encheia a xícara com atenção, como se aquele fosse o instante mais crucial do dia. A televisão? Desligada, as janelas escancaradas. Ele apreciava o som da rua, buzinas, passos, vozes ao acaso. Era a comprovação de que havia reingressado no mundo. Recebia visitas vez ou outra, enfermeiros, assistentes sociais, militares que vinham averiguar documentos, porém, só sorria verdadeiramente quando Leonardo surgia. Apareciam invariavelmente de surpresa. Levavam pão, frutas, notícias da urbe, conversavam brevemente, mas quando Leonardo se acomodava, Ricardo relaxava. Pela primeira vez em longos anos, encontrava alguém de quem não precisava se defender. Está tudo nos eixos agora, seu Ricardo? Indagava o advogado. Ele encolhia os ombros. Estou tentando aprender a ficar em paz. É mais dificultoso do que aparenta. O repouso ainda era complexo. Por vezes acordava banhado em suor, auscultando disparos que já não existiam. Em outras noites, pranteava sem som, abraçado a uma manta. Entretanto, agora algo era distinto. Sabia que conseguiria cerrar os olhos. Novamente. E isso fazia toda a diferença. Em uma tarde de sexta-feira, o interfone soou. Era Fernanda. Ricardo hesitou. Não aguardava aquela visita. Cogitou recusar por pudor. Só que algo em seu íntimo determinou que deveria recebê-la. Abriu a porta. Ela permanecia ali, com uma pasta na mão e a fisionomia serena. Posso entrar? Sim, ele aqueceu tacitamente. Sentaram-se à mesa da cozinha. Por alguns segundos, o único som era o da chaleira sobre o fogão. Fernanda depositou a pasta sobre a mesa e a impeliu em sua direção. São cartas de meu irmão. Permaneciam guardadas na residência de minha mãe, algumas eu jamais havia lido. Ricardo tocou o envelope como se fosse de cristal. Abriu-o lentamente, retirou uma carta dobrada cuidadosamente, identificou a caligrafia. O sargento Oliveira me salvou. Não somente o corpo, mas a mente. Ensinou-me a preservar a serenidade, a não sucumbir ao pânico. Ensinou-me o que é coragem. Se um dia eu retornar, anseio que conheça esse homem. Ele não profere muitas palavras, todavia expressa tudo em suas ações. Ricardo leu em silêncio, depois outra e mais outra. Algumas discorriam sobre o campo de batalha, outras sobre o temor, porém, todas culminavam em reconhecimento. Ele respirou fundo e murmurou. Por tanto tempo imaginei que ninguém recordava. Fernanda, com os olhos inundados, respondeu. O mundo consegue olvidar, mas quem foi salvo jamais se esquece. Naquela noite, Ricardo adormeceu sem pesadelos, pela primeira vez em anos. O silêncio não machucava. Ricardo se aclimava à nova rotina. O silêncio do apartamento era diverso do silêncio das ruas. Aqui não era doloroso. Aqui conseguia cerrar os olhos sem receio de ser escorraçado, acordado, rejeitado. Ele tomava café pausadamente, alinhava os quadros tortos na parede, varria o assoalho ainda que limpo, começava a compreender o que era possuir um lar. Em uma tarde qualquer, a campainha tocou. Era Fernanda. Trazia consigo um envelope pardo, mas dessa vez, não para ser deslacrado ali, limitou-se a dizer: isto é para quando se sentir preparado. Mas acima de tudo, Ricardo, você logrou regressar. Ele anuiu, não respondeu, era desnecessário. Quando ela se foi, ele não abriu a carta, apoiou o envelope sobre a mesa, sentou-se à janela. Lá embaixo, crianças brincavam na praça. O sol brilhava. Uma brisa suave soprava.
uma sensação atípica de paz que ele não reconhecia, mas tampouco refutava. Permaneceu ali por instantes, talvez por horas, até que expressou, como quem se dirige à ausência: "Por tanto tempo presumi que ninguém lembrava." E pela primeira vez, não aparentava lamentar, mas simplesmente constatar. Mas naquele momento, alguém do outro lado da praça, um garoto trajando um uniforme de colégio militar, passou correndo, estancou, olhou para cima e acenou. Um gesto simples, ignorando quem era o ancião à janela. Ricardo correspondeu com um aceno leve, sorriu sutil, discreto, mas sincero. Se esta história te fez lembrar que ninguém deve ser relegado ao esquecimento, clique em gostei e escreva nos comentários: "Eu me recordo." Por vezes só isso já basta para reverenciar quem merece.